Agora você ouve a sua história de vida com Maurício Fusco. Este programa tem uma produção independente de inteira responsabilidade de seu idealizador. Programa não recomendado para menores de 12 anos. Alô, gente amiga, gente querida da Rádio Emissora da Barra, muito boa tarde Vera, estamos chegando para mais uma edição, para mais uma audiência da sua história de vida. Você na nossa audiência, muito obrigado pelo carinho de todos vocês que estão com a gente todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui na Rádio Emissora da Barra, o primeiro amor da cidade. Olha, hoje eu quero você comigo participando aqui da sua história de vida. Eu recebi uma carta de um amigo meu. Ele morava em Igaraçu, hoje ele mora na cidade de São Paulo e ele acompanha a sua história de vida através do aplicativo da internet, do aplicativo da Rádio da Barra. E ele mandou uma história para mim do Copan. O Copan, todo mundo sabe que é um prédio lá em São Paulo, um prédio que pegou fogo. E eu quero saber, você acredita em fantasma? Você que está me acompanhando, você não pode perder, hein? Daqui a pouco a história de hoje está demais. Tem a ver e muito a ver a história de hoje com a cidade de São Paulo. Então deixa eu dar uma boa tarde aqui para o pessoal que já está no meu canal no YouTube ao vivo comigo. Alô, você que está no youtube.com/Maurício Fusco @oficial. youtube.com/Maurício Fusco @oficial. Alô, Isabel Cristina, Adriana Silva, Rosimeire, alô, Helenita, Guarete Paiva, Rosimeire, Mari Pereira, a Sandra, também a Mayumi lá no Japão nos acompanhando. Tá tudo certo? Tá tudo ok, Guilherme? Então vamos para a abertura da história que hoje está diferente. Sempre com a intenção de envolver cada vez mais o nosso ouvinte, eu estou ao vivo pelas ondas da Rádio Emissora da Barra. Também através do nosso canal no YouTube, assim nós vamos alcançando a grande massa de ouvintes, essa multidão de gente que nos acompanha diariamente. Mas hoje uma notícia me chama a atenção e eu queria fazer uma pergunta para o meu ouvinte. Você que está aí me ouvindo, embora eu esteja aqui numa rádio do interior e talvez eu já pressuponha a resposta de muita gente, eu pergunto a você: você acredita em fantasmas? Você acredita? Existe fantasma? Você já esteve em um lugar mal assombrado? Por quê, Maurício? Você vai saber, porque os moradores do edifício Copan, em São Paulo, estão relatando inúmeras histórias que falam sobre fantasmas. E eu quero trazer para você essa informação e quero muito envolvimento do meu ouvinte com essa notícia. Moradores e funcionários citam vultos, barulhos em escadas, elevador descontrolado e até uma aparição no terraço do prédio. Que é um fantasma, lá no edifício Copan. O homem da Casa das Máquinas, conchinha e até um elevador temperamental. É tão grande a quantidade de relatos sobre supostos fantasmas. Fantasma, isso mesmo, no Copan. É um icônico edifício no centro de São Paulo, que os moradores começaram a catalogar e dar nome às aparições. Nas últimas semanas, viralizaram nas redes sociais relatos de moradores do emblemático
prédio projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, que abriga mais de 5.000 pessoas. Os posts citavam, por exemplo, odores sem explicação e tramas sobrenaturais. Também se lembraram de uma história impactante narrada ainda em 2019 pelo ator e comediante Paulo Vieira, que mora lá. A reportagem ficou intrigada com os casos e decidiu visitar o local para saber mais sobre os tais fantasmas do condomínio, inaugurado em 1966 e tombado como patrimônio da capital paulista. Como as histórias se propagam? Moradores do Copan usam grupos no WhatsApp para tirar dúvidas do dia a dia, organizar doações e, claro, compartilhar as supostas aparições de fantasmas. Neste grupo estão catalogados figuras como Psyu, o Homem da Casa das Máquinas, os Vultos do Sétimo Andar e o Elevador Temperamental. O que as figuras sobrenaturais fazem? Moradores e funcionários do Copan falam em perseguição na garagem e sensação de que estão sendo esganados, como se houvesse alguém apertando a garganta das vítimas, barulhos na escada e até uma aparição no terraço do prédio. Essas aparições têm assustado. E o que o ator, o comediante Paulo Vieira contou em 2019, afinal? O ator narrou um sonho assustador, no qual o apartamento dele era alvo de uma tentativa de invasão, cometida por uma vizinha até então desconhecida. Segundo o artista, ao acordar no dia seguinte e notar uma movimentação no corredor do seu andar, ouviu de um policial: sua vizinha se matou. O edifício Copan, em São Paulo, gente, quem mora em São Paulo, talvez você me ouvindo, me acompanhando, esteja fora de São Paulo, para você entender o que é o edifício Copan em São Paulo. É projetado em 1950, é um prédio antigo, antiquíssimo, pelo Oscar Niemeyer, e foi inaugurado em 66. Atualmente no edifício Copan, por isso tenho certeza, viu, Guilherme, que tem gente me ouvindo lá no edifício Copan. Atualmente, 1.160 apartamentos, com mais de 5.000 moradores. Apesar dos sustos e das aparições, quem vive no Copan diz que não quer sair de lá por nada. No condomínio há bares, restaurantes, salão de beleza, floricultura e aquela que é citada como a menor fábrica de chocolate do mundo. Ao todo, são 6 blocos com 19 tipologias de apartamentos. Nos blocos C e D ficam as grandes unidades. No bloco A, as medianas, e nos blocos B, E e F fica as de um quarto ou kitnet. O bloco B é o que tem mais apartamento, com 640 unidades. Cada bloco tem 3 elevadores, 2 sociais e 1 de serviço. Além disso, existe uma ideia de comunidade que não deve existir em nenhum lugar outro de São Paulo, diz uma das moradoras do prédio Copan. Afonso, que é atualmente o administrador do edifício Copan, vive lá desde 1963. E 30 anos depois foi chamado para assumir a administração do edifício. Ele próprio diz que nunca viu tal homem da Casa das Máquinas, não. Mas a história corre entre os funcionários, isso aconteceu há quase 20 anos. Em outra ocasião, ele voltou para o conserto de uma máquina, mas acompanhado de outro mecânico. Enquanto o Longo foi ao banheiro, o outro mecânico foi parecendo correndo lá no banheiro porque viu um homem. São as aparições fantasmagóricas do edifício Copan. Por exemplo, o morador vai dizer assim na reportagem: eu sou sempre assombrado pelo elevador. Uma vez apertei o botão do térreo e o elevador parou em outro andar. Enquanto isso, eu estava me olhando no espelho e a porta se abriu. Olhei rápido e meio que vi um vulto, mas ninguém entrou. Olhei para fora e não vi ninguém. Miller, o morador, continua: na segunda vez em que aconteceu, o elevador foi parar no 15º andar.
A porta se abriu e caiu o botão do térreo que eu tinha apertado. Depois o elevador simplesmente não fechava. Fiquei meio desesperado, Maurício, nessa hora, porque ele simplesmente resetou, sem querer ir para o térreo. Na terceira vez, Miller estava acompanhado de um amigo, o analista de dados Diego de Castro Fernandes, que diz: o elevador faz uma coisa assustadora às vezes. Sempre para em um andar que ninguém apertou. A porta se abre, quando vai fechar fica indo e voltando, como se tivesse alguém bloqueando a passagem. Isso já aconteceu até quando estávamos juntos. Gente, as histórias são milhares. Você não tem uma trilha de suspense aí, André? Guilherme, voltada ao suspense, uma trilha assim, mais voltada ao suspense? Aí, ela tem, uma das moradoras lá do edifício Copan, tem o estúdio de tatuagem, no 24º andar. Ouça isso aqui. Após terminar um relacionamento, precisou encontrar um novo lugar para morar. Como já tinha o aluguel do estúdio, pensei em dormir aqui como uma forma de economizar grana. Júlia, a mulher, a tatuadora, deu de cara com um psiu. Logo na primeira semana em que estava dormindo no local. Natasha Costa, de 24 anos, passou por uma situação parecida. Conheceu o Conchinha, é um outro fantasma lá do Copan, na primeira noite que passou no prédio. Sou bastante cética, mas tive uma experiência na minha primeira noite morando no Copas. Estou aqui há poucos meses em um apartamento no 21º andar. Basicamente, acordei com alguém me abraçando quando eu estava dormindo. Diz que a pessoa estava dormindo. 10h30 da manhã, a pessoa dormindo, e de repente alguém abraça ela. Eu me assustei, obviamente, a pessoa fez no meu ouvido. Primeiro eu pensei que era o meu marido, mas não tinha ninguém em casa. Acordei com o contato da pessoa. Fiquei por alguns segundos com o abraço, depois simplesmente parou. Em uma rede social, um outro morador, também do Bloco B, contou a história de uma vizinha que morreu em 2019. Ela era conhecida no prédio por ter muita higiene. Após a morte dessa mulher, foi feita uma limpeza no apartamento. Mas atualmente, alguns dias da semana, esse morador ainda sente o cheiro da vizinha no corredor, como se ela estivesse caminhando pelo local. Diz que lá ela era viciada em higiene, em limpeza, e o fantasma da vizinha também assombra o edifício Copan. Juntos, vultos e mais vultos nas escadarias. Gente que grita nas escadarias. Vou dizer aqui um relato. Até eu estou falando edifício Copan na história de hoje. Eu sou muito próximo de uma pessoa que trabalhou em um escritório no edifício Joelma, em São Paulo. Você sabe que o edifício Joelma é o famoso edifício que pegou fogo, né? Que pegou fogo na década de 70, matando muita gente. Primeiro pegou fogo no Andraus, vizinho, depois pegou fogo no Joelmas. Muita gente morreu. E hoje lá é um prédio de escritórios. Sempre foi, nos primeiros andares ficam os estacionamentos, depois os escritórios. E até hoje se ouve gritos. Pois é, gente gemendo de dor. Maurício, por que você traz isso na história de hoje? Porque eu quero saber do meu ouvinte. Primeiro, será que tem alguém do Copan me ouvindo? Mande o seu WhatsApp, 14 998 23 46. Viu, Guilherme? Se tiver alguém do Copan, aí você entra em contato. 14 é o DDD, 998 23 46 26 é o nosso WhatsApp. youtube.com/Maurício Fusco Oficial. Tem muita gente me vendo também agora. youtube.com/Maurício Fusco Oficial. Adriana e Andressa, eu acredito sim. Edifício Copan tá cheio.
Isso aqui, gente, é o povo dizendo, eu não tenho nada a ver com isso. É lógico que eu me reporto a isso. Edifício Copan está cheio de usuários de drogas. A densidade de energia negativa que habita naquele local não é novidade alguma. Agora eu quero ouvir você. Eu quero ouvir a tua opinião. Enquanto você se prepara para mandar a tua opinião, eu vou ouvir uma música. Vamos tocar uma música para você ouvir junto comigo. Vou tocar uma música e volto já com a sua opinião. Eu quero ouvir a sua opinião. Se você não quiser mandar áudio, não tem problema. Você pode digitar lá, pode escrever, que a gente vai ler a tua escrita aqui no ar, através da sua história de vida. Vou tocar uma música, não sai daí não. Volto já. Volta comigo. A sua história de vida. A emoção está no ar. De segunda a sexta, às 15 horas. Que a figueira não floresça, nenhum fruto produza na videira, todavia eu me alegrarei em ti, só em ti, Senhor. Pode o fruto da oliveira mentir, nem os campos produzirem mantimentos. O Senhor é minha força e Ele exaltarei, louvarei seu nome para sempre. Cantarei, louvarei, adorarei seu nome para sempre. Exaltarei, proclamarei a força do meu Deus eternamente. Cantarei, louvarei, adorarei seu nome para sempre. Exaltarei, proclamarei a força do meu Deus eternamente. Tenho esperança, confiança e a certeza, Ele jamais falhará. Meu socorro Ele proverá. Tenho esperança, confiança e a certeza, Ele jamais falhará. Meu socorro Ele proverá. Sua bênção, Padre Reginaldo Manzotti. Ainda que a figueira não floresça, nem o fruto produza na videira, todavia eu me alegrarei em ti, só em ti, Senhor. Pode o fruto da oliveira mentir, nem os campos produzirem mantimentos. O Senhor é minha força e Ele exaltarei, louvarei seu nome para sempre. Cantarei, louvarei, adorarei seu nome para sempre. Exaltarei, proclamarei a força do meu Deus eternamente. Cantarei, louvarei, adorarei seu nome para sempre. Exaltarei, proclamarei a força do meu Deus eternamente.
esperança, a confiança e a certeza, Ele jamais falhará. Meu socorro Ele proverá. Cantarei, adorarei seu nome para sempre, Exaltarei, proclamarei a força do meu Deus eternamente. Tenho esperança, confiança e a certeza, Ele jamais falhará. Meu socorro Ele proverá. Tenho esperança, confiança e a certeza, Ele jamais falhará. Meu socorro Ele proverá. Meu socorro Ele proverá. Ó Deus, dai-me fé para resistir às provações, pois é em Ti, Senhor, que busco a força e coragem para lutar. Na certeza da vitória, Te louvarei, Te exaltarei e proclamarei. Obrigado, Álvaro e Daniel. Vamos juntos louvar e exaltar o Senhor. Tenho esperança, confiança e a certeza, Ele jamais falhará. Meu socorro Ele proverá. Meu socorro Ele proverá. Meu socorro Ele proverá. De segunda a sexta-feira, na Rádio Emissora da Barra, o primeiro amor da cidade. Você ouve a sua história de vida, com Maurício Fusco. Muito bem, você ouviu Álvaro e Daniel aqui na Rádio Emissora da Barra, dentro da sua história de vida. Bom, você ouviu a história do Copan. As pessoas estavam ouvindo gritos, vendo vultos, escutando barulhos. Então, eu tenho um amigo próximo que mora ali. Eu liguei para ele, perguntei se realmente ele estava sabendo dessa história e se essa história é verdade. Ele me disse que sim. Aí eu peguei essa matéria deste site e eu gostaria de saber agora a sua opinião. Pelo WhatsApp aqui tem algumas pessoas participando. Deixa eu ver aqui. A Gisele Manfredini, ela é de Igaraçu do Tietê, não fala o bairro, ela diz assim: oi Maurício, muito boa tarde. Olha Maurício, os mortos não têm parte neste mundo. É o que eu acho e ponto. Ô Gisele, muito obrigado pela sua participação. Realmente isso é bíblico, não é? Eu tenho agora aqui o Júlio Casamáximo, ele é da Vila Habitacional, diz assim: eu também acredito. Existem almas que não conseguiram abrir ou descer para o outro plano. Enfim, eu penso nisso, Maurício. Tá certo? Tá certo, meu amigo. Muito obrigado pela sua participação. Eu tenho outra participação aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. É da Raíssa, Jardim Nova Barra. Diz assim: Maurício, boa tarde. Meu cunhado trabalha lá há 16 anos. E me disse que nunca ouviu e nunca viu nada. Tá certo, querida, obrigado pela sua participação. Deixa eu ver aqui também, eu tenho a Fátima Magristelli, é isso, né? Fátima Magristelli, ela é do Jardim Recanto Regina e diz assim: olha Maurício, você como um cara que é evangélico, acredita nessas histórias? Olha minha amiga, eu vou dizer para você o seguinte, eu sou mais do que a nossa amiga disse lá, que aquilo é bíblico. Ela disse que a palavra de Deus diz que os mortos não têm parte neste mundo, mas eu estou apenas narrando esta reportagem e pedindo a opinião de vocês, tá? Eu sou imparcial aqui, nesse momento aqui na apresentação da sua história de vida. Todas as histórias que eu narro, eu sou imparcial, eu só narro a história e deixo a opinião para vocês, tá certo, querida?
Muito obrigado pela sua participação, um abraço, fique com Deus. A Vânia Lúcia, Igaraçu do GT, Coab, diz assim: olá Maurício, me chamo Vânia. Como posso ouvir as suas histórias sabendo que você é evangélico e conta uma história dessa? Olha, minha amiga, eu acabei de dizer agora o que eu acho e o que eu penso disso tudo, tá bom? Mas mesmo assim, obrigado pela sua participação. A Yara Santos, ela é de Igaraçu também, da Coab, ela diz assim: com certeza eu sempre acreditei, porém, não é todos que têm a sensibilidade de sentir ou ouvir algo sobrenatural, Maurício. Tá certo, amiga, obrigado pela sua participação. A Elizabeth Macedo, Vila Santa Isabel, Igaraçu, diz assim: eu acredito sim, existem muitos mistérios entre o céu e a terra. Existe o bem, existe o mal também, Maurício. Tá certo, amiga, obrigado pela sua participação. A Natália Magalhães, Jardim Nova Barra, diz assim: boa tarde, Maurício. Só sei que há um mistério entre o céu e a terra. Boas vibrações para todos. Muito boa tarde. Obrigado, amiga, pela sua participação. Agora, a Michele de Oliveira Batistin, ela diz assim: oi, Maurício, muito boa tarde. Eu acredito com certeza, pois temos corpo e espírito. E após o desencarne, alguns espíritos não deixam a matéria e continuam a viver aqui no plano terrestre. Como você sabe, né? E ainda estivessem encarnados. Eles acham que ainda estão encarnados. Por isso ficam perambulando por aqui. Tá certo, Michele. Obrigado pela sua participação. Deixa eu ver aqui. Olá a todos. A Camila de Barra Bonita, Nova Barra, diz assim: olá a todos. A alma e o espírito não morrem. Eu acredito sim, Maurício. Forte abraço para você e belíssima interpretação. Ô, amiga, muito obrigado pela sua participação. Agradeço, tá bom? A Rosineide Carvalho, ela é da Vila Habitacional, diz assim: Maurício, muito boa tarde. A paz do Senhor Jesus. Eu acredito sim, viu, Maurício? Tá certo, amiga. Obrigado pela sua participação. A Sônia Aparecida Ferreira, agora ela está aqui no meu canal no YouTube, ela diz assim: eu não acredito em fantasma. Quem morre não volta. Como 1 mais 1 é 2. Tá certo, amiga. Obrigado pela sua participação, obrigado pelo carinho. A Cecília Sacomã, Barra Bonita, Vila Narcisa, diz assim: Maurício, com certeza, não acredito. E o inimigo faz coisas desse tipo, mas eu não acredito, mas também não abuso. Tá certo, querida. Obrigado pela sua participação. Mais uma participação agora aqui da Vila Habitacional, né? Ela mora aqui na Vila Habitacional em Barra Bonita, diz assim: Maurício, boa tarde, estou te acompanhando todos os dias aqui pela Rádio Emissora da Barra. Se puder, manda um alô sempre para mim, que eu estou sempre na audiência. Agora, com relação à história de hoje, eu acredito que existem. Creio que muitas pessoas que faleceram ficam presas nesse mundo por diversos motivos. Não sei explicar para você. Creio que a energia negativa pode estar em qualquer local. Observem, mesmo que não vejamos nada, tem locais em que a gente se sente mal. Local ruim, local que não tem a paz, que não tem a boa vibração. Então, Maurício, portanto, eu acredito sim. Muito obrigado pelo carinho de você ter atendido a minha participação. Ô, amiga, disponha, tá? Fique à vontade. Assim que vocês mandam as suas opiniões, a gente lê aqui no rádio ou a gente ponha o WhatsApp no ar, né? Que vocês preferem mandar por escrito e não mandar áudio. Mas se preferirem, se precisarem, se quiser mandar áudio, fique à vontade, tá bom? Mais uma participação, Guilherme, aí a gente encerra a nossa participação. Ela é de Barra Bonita, do Jardim Nova Barra, diz assim: eu acredito no sobrenatural, porque tem pessoas que morrem e os espíritos ficam presos em lugar imundo. No caso do edifício, já teve muito sofrimento, pessoas ruins ou pessoas que foi ferida e morreu ali, pode estar ali presa ainda. Então, portanto, eu acredito sim. Alguém, eu sei lá, se não acredita, eu acredito. E peço a Deus que abençoe essas pessoas e que essas pessoas sejam libertas
Tá certo, querida. Obrigado pela sua participação. Tá certo. Essa foi a nossa história de vida de hoje, apresentada aqui pela Rádio Emissora da Barra, o primeiro amor da cidade, que fez aniversário, né? A Rádio da Barra completou aniversário. Eu, em nome de toda a equipe, agradeço a grande audiência de vocês e vamos ficar aí mais 50 e poucos anos juntos, com certeza, tá certo? Ô Vera, agora eu gostaria de saber a sua opinião. Assim que a gente voltar, eu terminar o programa e você voltar, eu gostaria de saber a sua opinião, que eu vou estar te ouvindo, Vera. Um abraço, fique com Deus, tá certo? Pessoal, fique bem. Deus é contigo e família. Até amanhã. Querendo Deus. Você acabou de ouvir A Sua História de Vida com Maurício Fusco.